estão participando com certa frequência. Então, eu queria aqui, principalmente, aproveitar a presença do seu Sepúlveda e do Max, né, falar sobre esse assunto, né, sobre esses tempos difíceis que nós estamos vivendo mesmo, né? A gente vê, é claro que alguns, até por um certo medo, né, um receio, vê essa situação toda, escuta muito a mídia e acaba tomando essa decisão de fechar as igrejas, que é lamentável, né, já que nós temos os estudos, inclusive, falando que o lockdown não funciona, né, que essas medidas não surtem efeito. Seu Sepúlveda? E, sobretudo, o prejuízo, né? Eu queria que vocês falassem o prejuízo disso para a fé, né? Para a fé das pessoas, de não poder receber o sacramento. Muitas vezes aquele discurso que, não, igreja é em casa, basta você estar em casa, assistindo online. E o próprio Papa Francisco já deixou isso muito claro, que não é a mesma coisa. Uma catequese recente, ele falou da importância do sacramento, dia 3 de fevereiro, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, por favor. Bem, eu diria, Cássio, que as pessoas, eu disse outra vez numa entrevista em Portugal, as pessoas estão se habituando à religião online, né? Então, isso é contrário à essência da própria religião, da própria fé, etc. Mas a mim o que me espanta é uma coisa, é o seguinte, é exatamente o que você disse. Você percebe que as igrejas, elas têm, as pessoas, terá falecido uma pessoa ou outra, como em todos os ambientes, mas não há essa ideia de dizimar pessoas, que as pessoas estão desaparecendo. Isso não é verdade nas igrejas. Bom, depois uma coisa que espanta muito é o seguinte, nós temos a impressão que as autoridades eclesiásticas passaram a trocar a fé pela ciência. Elas só falam de álcool gel, elas só falam de máscara, elas só falam de distanciamento social e se nós vamos levar as coisas a sério, ou seja, do ponto de vista da fé católica, dentro das igrejas está nosso Senhor Jesus Cristo, o homem-Deus, aquele que veio salvar as almas, aquele que veio fazer o bem, aquele que curou tantas pessoas milagrosamente como exemplo de todo o bem que ele podia trazer para os homens. E isso é negado às pessoas. Muitos bispos e muitos padres fecham as igrejas e deixam as pessoas desamparadas. Ora, historicamente, quando houve pestes, não é, na história, é exatamente na fé que as pessoas se refugiam, porque elas sabem perfeitamente que muitas vezes essas pestes e essas doenças que se alastram por uma sociedade, muitas vezes até têm a ver com as faltas e os pecados das próprias sociedades. Então, nesse momento em que era preciso reforçar a fé, mesmo quando as autoridades eclesiásticas civis não fecham as igrejas, o que elas também não teriam autoridade para fazer, mas mesmo quando elas não fecham, são os bispos ou, às vezes, os sacerdotes que fecham as igrejas. Isso, a meu ver, é lamentável e é uma das coisas que mais é terrível em toda essa situação. Nós vemos que é uma espécie de abandono, que as autoridades eclesiásticas, aqueles que são os pastores, deixam o rebanho ao Deus dará, para dizer assim, e não o acolhem onde deviam acolher, não promovem, por exemplo, procissões, não promovem adorações ao Santíssimo, não promovem a prece do terço, nada disso. A única coisa que eles pensam é use álcool gel, use máscara e feche a igreja. É assustador. Para mim, como católico, é assustador.